O mundo dos mortos. Deus nos criou na carne por causa da consciência que produzimos nela. A carne trata-se de uma criação descartável, e todos sabem disso. Mas Deus aceitou a porção do seu Espírito em cada um de nós pela vida. Isto é, a vida está no Espírito. Como Jesus disse, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. E pelo propósito do Criador Deus, nós na carne deveríamos produzir consciência deste Espírito e andarmos por ele. As nossas consciências deveriam fazer do Espírito a pessoa delas, e não a carne. E para fazermos do Espírito a nossa pessoa, a consciência deveria se desligar da carne que a produziu e se ligar no Espírito. Trata-se de uma metamorfose existencial dentro da consciência. Deixar de andar por um ser morto e passar a andar por um ser vivo. Seria a terceira e definitiva fase da vida. Uma vez que já passamos pela fase de espermatozoide, estamos na fase humana e lá à frente tem a fase espiritual. É uma coisa tão transcendental que as nossas consciências vão mudar de plano, passar desse plano material ao plano espiritual. E este processo de transpormos de planos é por conta do Espírito que Deus nos assentou. O dever de toda a consciência seria se entregar ao Espírito de Deus para que ele realize esta obra de Deus nela. Mas até a produção da consciência, ocorreu tudo conforme Deus determinou. Mas quando dependeu da consciência se entregar ao Espírito de Deus, ela se ligou à carne e ignorou o Espírito de Deus dentro dela. Fazendo isto, a consciência anda por um morto, e é só o espírito voltar a Deus que a carne morre. Toda consciência já sabe de antemão que a carne tem um prazo de validade, como está escrito, e o pó volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. E neste caso, a consciência não cumprindo com o propósito de Deus, ela cairá no vazio eterno sem volta e sem perdão, pondo assim fim ao propósito de Deus. Passou por este mundo e foi uma criação inútil ao propósito da vida. Não foi para a terra prometida, não foi para a terra dos viventes, mas se perdeu no vazio eterno. E o mais incrível é que mesmo a consciência sendo pensante, ela não consegue enxergar isto, e vai caindo uma a uma no abismo eterno. E Deus enviou os seus santos profetas para tentar corrigir este erro de função. E todos eles falaram que as consciências se desviaram do caminho do Senhor. Hoje, nesses finais dos tempos, Deus levantou a mim, que falo com ciência e com inteligência. Falo explicitamente do propósito da vida, mas consciência nenhuma consegue enxergar o óbvio. O propósito de Deus já está montado dentro de cada consciência. Bastaria a consciência se desligar da carne e se ligar neste Espírito que Deus nos enviou pela vida. Fazendo isto, a consciência estaria salva do abismo eterno em que cairia. O Espírito resgataria esta consciência para Deus, e ela teria a vida eterna do Espírito lá no reino de Deus. Seria uma glória eterna, um outro nascimento, agora no Espírito. Uma coisa transcendental. Mas por não ver o Espírito com os olhos carnais, as consciências não creem no Espírito suficiente para passarem por esta metamorfose.